Entre serras e terras antigas, existem histórias que o tempo quase apagou. Hoje, eu vou contar mais uma memória da região do Mamono. Por volta dos anos 80, eu fazia uma viagem por semana ao Mamono, às vezes levando gado, outras vezes para levar sal e contar o gado. Sempre passava em frente à extinta fazenda do Tijuco e via a cruz da lagoa. Aquilo me despertava curiosidade, até que um dia perguntei ao meu pai sobre aquela cruz. Meu pai dizia que existia uma história misteriosa por trás daquela cruz. Ele começou a me contar que, por volta de meados de 1800, havia um homem que teria sido dono da fazenda Tijuco. Não havia certeza absoluta sobre sua identidade, mas todos diziam que ele seria um antepassado da família Alvim. A fazenda Tijuco surge nos registros e nas histórias como uma propriedade antiga, formada ainda no século XIX, quando a vida no campo era dura, isolada e regida por regras próprias. O proprietário da fazenda Tijuco era conhecido na região como um homem firme, trabalhador e profundamente ligado à vida no campo. Administrava a fazenda com disciplina e tinha como uma de suas principais habilidades o trato com animais difíceis, sendo especialmente reconhecido por amansar mulas bravas, tarefa que exigia técnica, paciência e coragem. Ao seu lado vivia sua esposa, com quem mantinha um convívio conjugal, pautado pela parceria e pelos costumes da época, compartilhando responsabilidades na condução da casa e da propriedade. Juntos, representavam o núcleo que sustentava a ordem e o funcionamento da fazenda Tijuco naquele período. Em determinado momento de sua vida, o proprietário da fazenda Tijuco enfrentou uma perda profunda. Sua primeira esposa veio a falecer, interrompendo um convívio conjugal marcado pela parceria e pela vida construída no campo. A morte dela trouxe silêncio à casa e mudou a rotina da fazenda. Para um homem acostumado a dominar animais bravos e enfrentar as dificuldades do sertão, aquela foi uma dor que não se amansava com força nem com técnica. A partir desse momento, algo começou a se transformar. Com o passar do tempo, a solidão imposta pela viuvez deu lugar à necessidade de reconstruir a vida. O proprietário da fazenda Tijuco voltou a se casar. A nova esposa passou a dividir com ele a vida na fazenda, assumindo o papel central na casa e no cotidiano daquele lugar isolado. Diferente da primeira união, esse novo convívio se formou em meio a um homem já marcado pelas perdas e pelas responsabilidades acumuladas ao longo dos anos. Com o tempo, a nova esposa passou a observar com mais atenção a rotina da fazenda Tijuco. Percebia o ritmo intenso do trabalho, a rigidez da disciplina e a forma como as decisões eram conduzidas. Algumas situações lhe causavam
desconforto. Não eram eventos isolados, mas práticas consideradas normais naquele período. Enquanto o proprietário enxergava a fazenda sob a lógica da autoridade e da produção, ela passou a enxergar também o impacto humano das ações cotidianas. Sem levantar suspeitas, a informação passava de mão em mão. A casa permanecia em silêncio, mas algo começava a se mover dentro da fazenda. À noite, quando o trabalho cessava e a fazenda silenciava, as conversas aconteciam longe dos olhares da casa. Sentados em roda, falavam baixo, trocando palavras medidas e olhares atentos. Não era reunião nem conspiração aberta, mas partilha de informações e preocupações comuns naquele tempo. A noite era o único espaço em que se podia falar sem pressa. E tudo o que era dito ali precisava permanecer entre eles. Naquele dia, a rotina da fazenda Tijuco começou diferente. Ainda cedo, os homens foram chamados e seguiram em fila em direção ao pasto do Boqueirão. Não era um deslocamento comum. Havia pressa, silêncio e atenção em cada passo. Enquanto eles seguiam para o campo, na sede da fazenda, o patrão se preparava. A mula, conhecida por ser brava, foi arriada. Era o sinal de que ele também sairia. Tudo indicava que aquele não seria um dia qualquer. No pasto do Boqueirão, o trabalho parou. Os homens se afastaram. Em silêncio, o patrão chegou montado na mula brava e marcou presença apenas com o olhar e a postura ali. Todos entenderam que aquele momento não era comum. Algo decisivo estava prestes a acontecer. O líder foi o primeiro a se aproximar. Avançou sozinho, antes dos demais. Houve um movimento rápido, inesperado. Um golpe direto o atingiu e ele caiu, ficando fora de ação. A partir daquele instante, a situação saiu do controle. Os outros avançaram, e o que era silêncio transformou-se em confronto. Naquele tempo, nada foi dito oficialmente. A versão aceita foi a da casa, a de que a morte teria sido causada pela mula, conhecida por ser brava. O homem que estava no curral levantou a dúvida. A esposa sustentou a explicação e o silêncio se impôs. Ali, o tempo parou. A terra ainda estava revolvida. A cruz foi fincada sem palavras. Alguns baixaram a cabeça. Outros apenas ficaram imóveis. Ninguém perguntou. Ninguém respondeu. Naquele lugar, a fazenda mudava para sempre. E a história começou a ser contada em silêncio. Anos depois, com o fim da escravidão, a história voltou à tona. O escravo mais velho, aquele que havia chegado primeiro naquele dia e ficado
desacordado. Fez a doação de seu filho ao meu avô. E foi ali, diante dele e do meu pai, que contou o que nunca havia sido dito. Que não foi acidente, que ele tentou intervir, que caiu após um golpe e não viu o desfecho, mas sabia o que havia acontecido. Essa história não foi escrita em papel. Ela atravessou o tempo pela memória, passou de boca em boca, de pai para filho, guardada nos silêncios e nos lugares. A cruz permanece ali, não para acusar, mas para lembrar, porque algumas verdades não pedem julgamento, pedem respeito e memória. Se você valoriza histórias reais, memória do interior e relatos que o tempo quase apagou, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe as próximas histórias.